Salve, companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera, o que vocês estão vendo aqui é simplesmente um último esforço da Riot Games, né, cara? Os caras ainda estão investindo no jogo, bom saber, né? Porque do jeito que tava, parecia que eles estavam fazendo justamente o caminho contrário. Mas nós temos aí finalmente um mapa de Runeterra atualizado. Isso já tinha sido prometido já pelo menos uns 2 anos atrás, que eu já tinha visto alguma coisa disso. Mas, assim, não tinha nada fisicamente, né? Até agora. Vamos dar uma explorada aí e ver o que acontece? Eu acho que esse vídeo vai ficar grande pra caraca, eu já aviso logo, vai ficar grande. Vamos ver aqui. Então, agora tá diferente, né? Algumas coisas aqui eu percebo logo de cara por que mudaram de lugar. Porque, por exemplo, a Ilha das Sombras, ela era desse lado aqui do mapa, era aqui no canto, tá ligado? E por que isso é muito bizarro? Por que isso é estranho? Porque a história das Ilhas das Sombras diz que tem aquela névoa, o tormento, ela chegava nas águas de Santina, aliás, Sentina. E essas águas de Sentina ficavam sempre desse lado do mapa. Só que eles não falaram que ela se espalhou pelo continente inteiro, sabe? Ela só chegou nas águas de Sentina e um pouquinho do litoral do continente. Então como é que pode ela tá aqui, vir pra cá, sem passar por isso aqui? Não tem como, tá ligado? Bizarro. Agora tá melhor explicado, eu já gostei mais desse lance aqui. Vamos lá. Eu vou escolher um lugar pra ver aqui primeiro. Dá pra dar um zoom? Ó, dá pra dar zoom, gostei. Vamos lá. Cara, é meio lagado isso aqui, hein? Vamos lá, Demacia. Delícia. Vamos dar uma olhada. Começar por Demacia. Ó, mostra os campeões que tem interação com o local. Isso é muito bom, né? Vamos lá. A grande cidade de Demacia. Pô, pra vocês não tá muito grande, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui rapidinho. Pronto, agora acho que ficou maneiro pra vocês, né? Vamos lá. A grande cidade de Demacia, a sede do poder para as casas nobres. Reduto de poder do rei Jarvan III, onde estão localizadas as nobres casas de Demacia. Suas poderosas muralhas são fortemente protegidas, pois as próprias rochas são reforçadas com petricita, uma substância anuladora de magia. Bom, para quem não conhece a lore do League of Legends, né, só joga com os personagens e tal, e caiu aqui de paraquedas por algum milagre, porque o YouTube não divulga, acontece que Demacia antes era um povo que lutou contra um outro povo que usava muita magia. Esse povo chamava Protetorado. E eles lutaram contra magos, vamos dizer assim, né? Que usavam magia para invadir e conquistar uma terra maior, né? Conquistar terras. E esse pessoal, né? Esse Protetorado, depois do que aconteceu, eles meio que não curtem magia, nem um pouco, tá? É radicalmente abominado magia entre eles, né? E posteriormente eles evoluíram para Demacia, que virou aí, cresceu em um lugar onde tem uma substância chamada petricina, petricita, que é o lugar, que é uma pedra que tem o poder de cancelar e absorver magia, né? E o galho é feito totalmente disso, tá? É feito quase totalmente disso. Então você tem ideia mais ou menos de como é que funciona o esquema, né? Pra ferrar mesmo os magos. E culturalmente eles detestam os magos, tá? Eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se muda. Muda aqui. Demacia é um reino altivo e legítimo com uma prestigiosa história militar, fundada após as guerras rúnicas para ser um local livre de qualquer magia. Alguns sugerem que a era dourada de Demacia já passou, a menos que a cidade se mostre capaz de se adaptar ao novo mundo, autossuficiente e agrária. Sua sociedade é inerentemente defensiva e insular, valorizando a justiça, a honra e o dever acima de tudo. Então, beleza, é uma cidade que ela só é pequenininha, assim, o território de Demacia é pequeno porque eles querem, tá? Eles não são expansivos, tá? Como Noxus, como a gente vai ver daqui a pouco. E qual é o esquema aqui? Vamos lá. Regime. Monarquia feudal. Eles têm um rei, né? Que comanda eles lá, que é o Jarvan. O Jarvan IV.
Nível de tecnologia mediano, eles não se adaptaram totalmente aí, vamos dizer, à situação tecnológica de Runeterra atualmente, né? Atitude em relação à magia, negar, porque eles não vão com magia, eles não se dão bem com magia, tá? Ambiente geral, campos férteis, é uma área agrícola muito boa, simplesmente muito boa mesmo, tá ligado? E aqui mais pra baixo tem um pouquinho sobre links, tá? Que você vai sair no site chamado O Universo, que é o universo de League of Legends, que é muito bom, tá? Tem a lore de todo mundo ali. Inclusive, se vocês clicarem nos personagens, você vai direto pra lá, tá? Você vai ser encaminhado pra lá. Então, vamos dar uma olhada aí. Vamos clicar aqui em alguma coisa? Aqui mostra também algumas partes, né, de Demacia. Jandele, Terbicia, que são áreas aí que são contadas nas lores, tá? E tem algumas áreas clicáveis. Vamos ver aqui. Esse aqui já foi. Vamos lá, Monte da Vala. Ó, aqui tem história entre Garen, Lux e tem também o Nocturne. Batizado em homenagem à Guarda Real Phosian. A Guarda Real que é de onde eles são, né? O Garen é o principal guarda-costas, né, do Jarvan, né? A Lux entra posteriormente, ela diz que é guarda-costas pelo menos. E o Nocturne tá aqui por uma razão inusitada, né? Que a gente sabe que bom, o Nocturne já foi um espectro aí que atormentava os pesadelos das pessoas, né? Ele se alimentava do pesadelo delas, na verdade. Esta cidade já foi assombrada por um demônio aterrorizante. Então ele já passou por aqui, né? Já sabemos que ele tem aí seu dedo aí. Alta Pratânia. Nossa, nome lindo, hein? Local onde, olha aí, ó, Luxana e Garen, estima guarda, passaram a infância, marcado por planaltos rochosos e rapinas prateadas. Então aqui foi onde eles tiveram aí a sua infância, né? Pô, e aqui tem um design aqui embaixo do lugar, né? Interessante. Menos aqui. Aqui não tem. A Guarda Geada. Situada em um ponto glacial. Esta cidade atua como a antiga capital das tribos avarosianas. Interessante, interessante, interessante. Windale. Olha, aqui tem a Queen Pop. Vítima frequente das invasões das serpes, essa cidade de agricultores e caçadores é também a cidade natal da Queen. A Pop não entra na história, né? Mas ela deve... Imagino que ela interagiu com um cara daqui, né? Pra quem não sabe, aquela marreta da Pop não era dela, né? Ela herdou de uma pessoa. Pô, gostei, cara. Interessante. Então ela tem realmente aquele negócio de ser caçador e tal, né? Interessante. Vamos descer um pouquinho. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não. Não tem. Beleza. Vamos sair aqui. A gente vê aqui a área. É uma área bem pequena até, vai. Vamos pular para Noxus, que é a contramão da situação aqui, ó. Vamos lá. Noxus pega simplesmente praticamente metade do mapa. É insano isso aqui. É um bom pedaço. Nossa senhora. Vamos dar uma olhada aí. Vai dar trabalho isso aqui. Noxus é um império expansionista brutal. Ao contrário de Demacia, a gente já via aí já, né? Ao contrário de Demacia, eles têm que tomar território para sobreviver. É tipo comunismo, tá ligado? Meio bizarro isso. Entretanto, aqueles que conseguem enxergar além de seu exército bélico encontram uma sociedade excepcionalmente inclusiva. Qualquer um pode conquistar uma posição de poder e respeito se demonstrar a aptidão necessária, independentemente de classe social, antecedentes ou riqueza. Os noxinianos valorizam a força acima de tudo, apesar dela poder ser manifestada de várias formas diferentes. Bom, e aí a gente tem o seguinte. Noxus é um sistema... Vamos lá, regime. Império expansionista. Eles têm um império. Então eles têm um imperador, né? Um lord, né? Que seria... já teve um lord, só que agora é uma trindade que eles têm. Que é o Swain, o Darius... E tem uma mulher misteriosa, que ainda não apareceu ainda no jogo, mas... ela é mencionada. E ela é mais assustadora que esses dois, tá? Quero deixar bem clara essa situação pra vocês.
Nível de tecnologia também mediano, tá? Eles têm muita gente, pouco conhecimento. Atitude em relação à magia, armamentista. A magia, se não tá... Irmão, se tu não destruir nada, não me serve de nada, tá? Esses aqui são os caras que usam redenção pra matar. Tipo assim. Ambiente geral. Estepes inóspitos. Você vê que a região aqui, ao contrário de Demacia... Deixa eu botar aqui de novo. Demacia é uma região bem cheia de rio, verde, né? Com áreas de cultivo, né? Como a gente vê aqui na área da Queen. Mas Noxus mesmo, o reino de Noxus é bem, né? É bem morto, vamos dizer assim, né? Me lembra um pouco a Horda, assim. Eu já fui na área da Horda no Warcraft. Sim, eu invadi e matei vilarejos inteiros naquele lugar. E, cara, olha, era assim mesmo. Era uma área, tipo, bem morta mesmo. A vegetação bem rala, bem improdutiva, vamos dizer assim, né? E aí eles tinham que expandir pra sobreviver. Muito louco. Vamos dar um zoom aqui e ver o que acontece? Vamos lá. O Bastião Imortal. A grandiosa capital de Noxus. Antiga fortaleza do temido Ravenant Mordekaiser. Pra quem não sabe, o Mordekaiser, ele é muito velho, tá? Ele é lá da época das Guerras Rúnicas, ou até um pouco antes, se pá. E ele tinha uma habilidade interessante, né? Que ele criou esse bastião aí, que é uma fortaleza, e toda vez que ele morria, entre aspas, em batalha, né? Ele passava o carro, né? Lutava até não poder mais, e quando ele morria, ele era pego, resgatado, né? E ressuscitavam ele aqui, ele voltava, tá ligado? Ele, tipo Lázaro. É tipo a caverna do Lázaro isso aqui. E a LeBlanc era aliada dele. A LeBlanc aqui que vocês estão vendo era aliada dele. E em um dado momento, a LeBlanc decide trair ele. Ela passa o rodo nele. E o Mordekaiser é levado para a Ilha das Sombras, que a gente vai ver posteriormente, tá? E a LeBlanc continua por aqui, agindo nas sombras, mesmo depois que Noxus cresce, né? E nesse meio tempo entre Mordekaiser e Noxus, eles eram um outro povo que lutou contra o Protetorado. Eles eram os magos lá, os tais magos lá, os arcanos, que eles lutaram contra a Demacia e, aliás, contra o Protetorado, né? E eles perderam supostamente por causa de uma interferência do Atrox, tá? E também por causa daquela pedra lá que os Demacianos encontraram, tá? Vamos lá. Agora uma catacumba proibida que abriga vários mistérios. Então essa área não foi muito explorada na história, tá? Mas a gente sabe que dentro dela o Mordekaiser podia inclusive voltar à vida. Então vai vendo a situação que o bagulho é doido, hein? À sua sombra, a cidade capital de Noxus cresceu ao longo de vários séculos de expansão imperial. Então a expansão começou do Bastião, né? Pro resto aí da situação. Esses pontinhos aqui, galera, elas estão definindo o território, tá? Mas vamos dar uma clicada aqui só para ver o que acontece? Expansão noxiniana. Se uma cidade for conquistada por força ou jurar lealdade a Noxus, os artífices de guerra começam a trabalhar imediatamente para estampar a autoridade do Império no território recém-adquirido. Portões de pedra escura, extraída das montanhas que rodeiam a capital, são elevados em cada estrada que leva à cidade, conhecidos em Valorant como Noxtorá, Portão para Noxus, em Urnox, deve ser a língua deles, imagino, sei lá. Essas estruturas gigantescas não deixam dúvidas a viajantes que se aproximam quanto a quem controla o poder por aqui. Então tem um portão aqui gigantesco que mostra, ó, pertence a Noxus, tá? Se tu não é amigo, eu recomendo distância, né? Deixa eu ver uma água aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E, bom, a gente viu aí que Noxus passou o carro em um monte de lugar, né? Vamos começar por aqui. Tem uma ilha aqui, se não me engano, né? Que é a Iônia, é um continente separadinho, uma ilhota. Tipo o Japão, tá ligado? Que eles são meio que o Oriente, né? Mas aqui no território onde Noxus governa não chega a ter nada. Não clicável, pelo menos. Vamos ver aqui. Não tem nada clicável. Vamos ver pra cá. Ó, aqui já tem. Basilite.
a cidade portuária que se rebelou contra o Império e foi suprimida por um de seus próprios filhos, Darius. Darius, que nessa época já era um dos cabeças, tá? Ele já fazia parte da trindade noxiniana que a gente conhece hoje em dia. E o que acontece? Nessa história, fica um tanto quanto implícito que a líder do lugar, a mulher que depois viria a ser a líder do lugar, ela teve um caso com o Darius, quando eles eram mais jovens, e o filho dela foi lutar por Noxus lá em Freyjord, nessa região aqui congelada. E depois que o filho dela morreu lá, ela tomou ódio por Noxus, e quando ela virou a líder do lugar, ela começou a se rebelar contra Noxus, ameaçando uma guerra entre a cidade e Noxus. Só que no final parece que ela ameaça revelar pro Darius não sabe, que esse garoto que morreu, ele era filho do Darius, só que ela é morta antes por uma pessoa que mata ela, automaticamente decide tomar o poder e jura lealdade a Noxus, então Darius não pode fazer nada com a pessoa. Se fudeu, né? Aqui em cima também tem uma parte muito importante da história que é uma região parecida com a que a gente viu agora. Vamos lá. A Fortaleza da Montanha. Fortaleza montanhosa que abriga abundantes minas que abastecem Noxus com ouro e ferro. Esse forte do minério é responsável, por exemplo, né, por todo o armamento e toda a armadura que a gente vê de Noxus. Tudo que tem Noxus militarmente falando que usa metal veio desse lugar, tá? E o que acontece? Meio que na história desse forte do minério, a gente vê que o pessoal tá boladão, tá? Porque como o Noxus é expansionista, eles querem mais e mais recursos, né? E pedem mais e mais armaduras e armas e coisas desse tipo. E acontece que o forte não tá atendendo a demanda, não dá. Chega uma hora que é muita coisa pra lidar. Tipo, vem tudo daqui, não tem uma outra área de exploração de minério, tá ligado? É meio complicado isso. Então, acaba que eles estão ameaçando uma guerra civil, mas ainda não rolou nada, tá? Tem mais pra cá alguma coisa? Eles vieram por aqui, papapá. Passaram por aqui, se eu não me engano. Aqui eu acho que é a área onde o Alivaca é pego, né? Onde seria o Alivaca, né? Tem uma ilhota aqui, vamos dar uma olhada? Os exércitos de Noxus, olha só. Os exércitos de Noxus parecem ser pouco mais do que batalhões bárbaros de bandos de guerra individuais. Mas isso não demonstra a disciplina e sofisticação necessária para fazer tal formação possível. Ou seja, apesar deles parecerem, vamos dizer assim, separados, né? Os exércitos parecem muito dispersados. Tomar conta de tudo isso é uma logística absurda, né? E muita gente não para pra pensar nisso, né? O sucesso dos exércitos noxinianos é inegável, e sua diversidade é a prova da sua efetividade. Os povos conquistados que juram lealdade a Noxus se tornam parte de seus exércitos e adicionam suas forças únicas aos esforços de guerra do Império. Assim, a organização e uniformidade são um anatema para o estilo de vida noxiniano, e cada bando de guerra é celebrado por seus muitos e variados métodos de guerra que ele traz. Então, assim, além deles expandirem para pegar recursos, né, de solo, de alimento e água, eles também adquirem mais conhecimento militar, né, mais soldados e formas, estratégias diferentes que eles dão um jeito de usar em batalha. Eles dão um jeito aí, eles absorvem e eles não acabam com a sua cultura. Isso aqui lembra muito os romanos. Para quem conhece mais ou menos a história dos romanos, né, eles conquistavam o lugar, mas não acabavam com a cultura do lugar, eles agregavam a ele. Então faz muito sentido isso daqui. Eles acabam implementando aí vamos dizer assim, uma força-tarefa monumental, né, para tomar conta de tanta coisa. E temos um lugar aqui que é o Trivale. Vamos lá. Comunidade agrária. E por que agrária? A gente já para pensar logo aqui, né? Por que são agrários? Porque está perto de Demacia. E se está perto de Demacia, dá para plantar, né? Um aglomerado de vilarejos agrícolas incrustados nas colinas rochosas. Local onde Riven nasceu. Olha, legal, hein? A Riven já esteve por aqui, interessante.
O Clid também, mas o Clid ele é meio malucão. Tipo, ele anda pelo território de Noxus, ele meio que espanta o pessoal, né? Porque ele vai, tipo, agindo como se fosse tudo terreno dele. Ele quer, acho que o mundo é dele, né? É meio, né, tipo Don Quixote, né? Tá, beleza. Só tem isso aqui pra clicar. Eu achei que teria mais, hein? Vou te falar que até que não demorou tanto assim, né? Vamos para uma das áreas mais icônicas, vamos dizer assim, né? Que é Piltover e Zaun. É os dois juntos. Porque esse lugar aqui divide. Eles são meio que, vamos dizer assim, Piltover é uma área que fica na região acima, elevada, né? E Zaun seria uma área quase que subterrânea de Piltover. Então, assim, tem uma rixa cultural entre essas duas áreas, né? Mas funciona de grosso modo, funciona como se fosse uma coisa só. Se você quer tecnologia, você pode pegar tanto em um quanto em outro, que é tudo muito avançado. Vamos dar uma olhada aqui em Piltover? Não, pera aí, fazer melhor, calma aí. Sobe tudo. Pimba. Pô, é só assim mesmo? Que droga. Dupla de cidades e estado que controlam a maior parte das rotas de comércio entre Valoran e Shurima. Eu vou falar isso aqui mais pra frente, tá? O que acontece? Basicamente, eles são meio que o Panamá, tá ligado? O Panamá que divide comercialmente a América, né? Aqui nós temos aqui Noxus, Demacia, e aqui no meio tem um bolo que seria Valoran. É uma região separada, né? Que aqui não tem nenhuma história, aparentemente, não tem muita história. Mas depois a gente vai ver aí que vai dar treta, né? Principalmente porque tem muito personagem que tem lore aqui, né? Lardo de inventores visionários e de seus ricos patrocinadores, onde a desigualdade social vem se tornando cada vez mais perigosa. É isso mesmo. O pessoal que é mais abençoado, vamos dizer assim, financeiramente, né? Tá na parte de cima. E quem não tá na parte de baixo, né? Se vira como pode. Piltover. Agora sim. É uma cidade vibrante e progressista às margens do oceano. Frotas de navios passam por seus gigantescos portões marítimos, trazendo mercadorias de todo o mundo. Tá vendo como é que lembra o Panamá? Clãs de mercadores financiam empreendimentos grandiosos, incluindo indulgências artísticas e monumentos arquitetônicos em homenagem ao seu poder individual. Com a exploração cada vez maior da tecnologia Hextech, que eles misturam tecnologia com magia, né? Tipo Jace, Orianna e tal. Orianna acho que nem tanto, né? Mas se o EZ seria um caso, né? Vamos lá. Com a exploração cada vez maior da tecnologia Hextech, por parte de inventores, Piltover tornou-se o destino dos artesãos mais qualificados de toda a Runeterra, né? E aí você vê, por exemplo, Jace, você tem o Heimendinger também, né? Aliás, o Ziyordle eu vou deixar pra falar como última cidade, vamos dizer assim, né? Último local. Regime. Oligarquia aristocrata. Então eles têm todo um pessoal aí que... Eles são democráticos, vamos dizer assim, né? Tem todo um pessoal aí que comanda, gerencia esse negócio. Nível de tecnologia alta, porque com certeza o povo mais avançado conhecido. Atitude em relação à magia, mercantilizar. Eles gostam de negociar coisas em relação à magia, que seriam os produtos Hextech, né? E ambiente geral, metrópole costeira. Legal, hein? E agora vamos dar uma olhada em Zaun. Zaun, olha aí, a Jinx tá aqui, hein, cara. A gente vê que a Vi tá em cima e a Jinx tá embaixo. Vai dar treta isso aqui, hein? Zaun é uma cidade subterrânea e poluída, localizada abaixo de Piltover. As duas já foram uma só, mas hoje são culturas separadas e simbióticas. Inventores incompreendidos muitas vezes procuram abrigo para suas pesquisas pouco ortodoxas em Zaun, mas a imprudência da indústria contaminou extensas faixas da cidade. Isso aqui, galera, é o seguinte, vamos dizer que Piltover é como se fosse... era para ser a área rica, né, da região do reino de Piltover, e Zaun seria a região pobre. Só que a discrepância cultural entre os ricos e pobres era tão grande que eles simplesmente foram segregados. Zaun é completamente segregado de Piltover, apesar de ser junta, né, colada nele.
Então você vê assim, muita gente, por exemplo, que tem trabalha também com designer e coisas tecnológicas, mas que não são vistos de maneira boa, acabam se refugiando nesse lugar, porque aqui não tem muita gerência, tá ligado? Como é o caso do Singed, que faz experimentos absurdos, né? E literalmente mudou o rumo de algumas guerras, né? Fazendo armas químicas, né? E aprimorando, vamos dizer assim, biologicamente algumas pessoas, como o WW. A gente tem o Mundo, por exemplo, que ele quer criar uma espécie de soldado perfeito, né? E ele meio que se fez um Hulk, né? Injetando coisas nele mesmo. O cara é maluco, né? Temos o Twitch, que foi afetado pela poluição do lugar. E agora ele virou um homem-rato, né? Virou o BBB praticamente do Gegege no Kitaro. E tem um pessoal aí mais doido, né? Como é o caso da Jinx, que é basicamente uma pessoa totalmente caótica e terrorista. Temos o Echo, que era um trombadinho, um jovem dinâmico. E nós temos a Jana, que... Bom, a Jana era a Jana, deixa quieto. Ai. Vamos lá. Ainda assim, graças a um próspero mercado negro, ou seja, o pessoal que quer fazer merda vem pra cá, né? A tecnologia química e aprimoramentos mecânicos, o povo ainda encontra maneiras de prosperar. Vamos lá então. Regime. Oligarquia industrial. Isso é legal porque, se a gente for em Piltover, é aristocracia. É todo mundo tendo que trabalhar junto pra mandar aí nas coisas, né? Tem um povo, tem uns cabeças representando cada parte aí, né? De Piltover, que juntos eles tomam a opção aí de comandar o povo. Nesse caso aqui, é quem tem o controle sobre a indústria que manda em Zaun, tá? É a indústria que manda nesse reino, né? Atitude em relação... Não, o nível de tecnologia também é alta, não é pouca, tá? Não é porque ele é abaixo que ele é mais fraco que Piltover. Atitude em relação à magia. Tirar vantagem. Não tem descrição melhor, né, cara? Se você acha que Noxus tira vantagem, é porque você não viu isso aqui. Especificamente é tirar vantagem, né? E ambiente geral. É urbanizado, porém muito tóxico, né? A cidade é poluída, é tomada por poluição, né? E, pô, sacanagem isso aqui, hein, cara. Vou te falar que o lugar é maneiro pra estar assim. Descendo mais um pouquinho, a gente tem o disco solar. Vamos lá. Disco solar não, isso aqui é um referência. Aqui, Shurima. Pimba. Vamos lá. Shurima já foi uma civilização próspera que ocupava grande parte do continente do sul, mas foi deixada em ruínas após a queda de seu deus imperador. Por milênios, contos de sua antiga glória se tornaram mitos e rituais. Agora seus habitantes nômades ganham a vida a muito custo nos desertos ou recorrem ao trabalho mercenário. Ainda assim, alguns ousam sonhar com o retorno de seu antigo estilo de vida. Esse lugar especificamente de Runeterra já houve uma história gloriosa, tá? Era um povo que era glorioso, mas entrou em decadência, né? E uma questão uma observação que vale a pena é o seguinte: Shurima já foi um império muito maior do que Noxus, tá? Nessa época aí onde não existia Noxus, Shurima era muito grande, era como se fosse, sei lá, o povo persa, mais ou menos assim. Eles eram tipo persa, tá ligado? E acaba que, assim como os persas, eles começaram a não conseguir mais crescer, né? Eles eram um povo expansionista e não conseguiram mais crescer. E aí aconteceu uma tragédia, né? Que o imperador, que seria na época o Azir, né? Se deu mal, foi traído por causa de um outro personagem, que é o Zeraf. E ele, essa queda do imperador fez com que os ascendentes, que são divindades, vamos dizer assim, que eles conseguiam criar ascendentes do nada, deuses do nada. E esses caras ficaram sem um líder, vamos dizer assim, sem alguém para liderar, algo para proteger, né? E aí eles acabaram tendo uma disputa de poder que levou à criação dos Darkins, que a gente conhece hoje como Darkins. E, cara, olha,
É muito irado essa história, eu recomendo, tá? Clicar em um personagem aí pra ver, é muito irado. E o povo que sobreviveu, né? Os humanos que sobreviveram, já que a cidade ficou completamente inabitável, vamos dizer assim, né? Shurima ruiu, né? A capital ruiu. Eles começaram a criar tribos no deserto, sabe? Tem pedacinhos aqui de Shurima, onde tem um povo morando aqui, né? E acaba que foi criando assim várias culturas diferenciadas em tribos pequenas, como é o caso da Caixa, por exemplo, né? A Sivir também, e a Sivir é responsável pelo retorno do Azir, né? Legal isso aí, acho maneiro de ver essa parada. E ela literalmente, ela virou uma mercenária, como tá dizendo aqui. Quem não conseguiu virar um comerciante, vamos dizer assim, né? Virou mercenário, e a Sivir era de fato mercenária. E aí o que acontece? Tem uma teoria muito insana aqui. Vamos clicar primeiro pra ver? Depois eu vou dar uma olhada. Vou dizer pra vocês aqui o que eu acho da situação. Nashiramai, imagino que seja assim. Porto de Shurima, que ficou famoso por sua seda, pela réplica do disco solar e pelo festival em homenagem a Ramos. É verdade, né? Tem o Ramos que até hoje eu não sei. Eu acho que ele é um ascendente, né, cara? Ou uma criatura normal do ambiente, sei lá. Eu acho que ele é um ascendente, hein, cara. Sei lá. Estranho. Ok, né? Vamos dar uma olhada aqui. Passei. Tenho problemas. Aqui já é uma área de Noxus também, né, cara? Deixa eu botar um pouquinho pra Noxus, então. Que tem aqui Aqui. Relação com Noxus. Vários portos e cidades ao norte de Shurima se juntaram voluntariamente ao Império, né? Então eles viram que não ia ter como bater de frente, decidiram fazer parte, né? Os habitantes nativos desses assentamentos vivem em relativa paz com seus vizinhos noxirianos e veem a permuta de alimentos e o acordo comercial como um preço que vale a pena pagar em troca da proteção militar contra invasores. Então, se acontecer algum problema aqui, os noxirianos têm que proteger eles, né? Já que eles querem, né, o que tem aqui no local, né? Interessante. Belzum, é isso? Acho que é. Belzum, pode ser. Posto avançado costeiro. Posto militar costeiro conhecido por seus prósperos mercados negros e pela lã, né? E aqui também a área onde posteriormente a Thalia vive, né? Tem mais alguma área aqui em cima? Não, aqui em cima não tem. Vamos descer um pouquinho. Zirima. Olha só, acampamento de mercadores. É um povo que escolheu virar mercador em vez de mercenário, né? Acampamento de mercadores onde comerciantes e exploradores frequentemente se reúnem antes de partir rumo ao Grande Sai. Eles vêm pra cá, coletam recursos, imagino, né? Fazem amizade com esse pessoal aqui de Kalamanda e Urzeres. Kalamanda, se eu não me engano, é onde o Naso está recluso, porque ele não quis fazer parte da guerra dos ascendentes, né? E aqui o caçadinho, se eu não me engano, ele pega as coisas dele, né? Aquele equipamento mágico que ele usa no jogo que a gente vê, né? Aquela armadura tipo Darth Vader, né? Pra ir pro vazio. Tem mais algumas curiosidades aqui, vamos lá. Posto comercial, que é uma cidade de Shurima. Seria isso aqui, se eu não me engano. Cara, eu não sei explicar. É tipo o Grande Bazar que tem lá. Que tem lá no Oriente Médio, que eu esqueci onde é que fica, cara. Acho que fica em Israel, acho, o Grande Bazar. Era legal, um bagulho bem maneiro que eu vi no Assassin's Creed. Depois aí o pessoal, alguém deve deixar aí nos comentários alguma coisa. Acampamento de mercadores, Zirima, né? Aqui também o caçadinho passou por aqui, ele foi juntando, né, peça em tudo que é lugar. Acampamento de mercadores, onde comerciantes e exploradores frequentemente se reúnem antes de partir rumo ao Grande Sai também. E Vale da Canção. Ambientes em Shurima. O nome desta passagem remota vem dos assobios desorientadores que surgem quando o vento passa forte o suficiente pelas estruturas ocas de pedra. Muitos viajantes desavisados se viram à mercê dos saqueadores surdos que espreitam o vale durante a noite. Caraca, que loucura! Ok, né? Meio bizarro isso aqui. Tem mais? Não sei. Aqui, os saqueadores. Legal. Ambientes em Shurima. Saqueadores de Shurima sobrevivem
não através do comércio, mas da violência. Esses bandos normalmente tentam se esconder no ambiente a fim de atrair viajantes incautos para armadilhas antes de matá-los, levando seus pertences e, em casos muito raros, comendo-os. Pessoal, isso foi um pouco inesperado, bizarro, loucão. E aí nós temos os Chacal. Estes salteadores nômades são conhecidos por sua agilidade, usando suas braçadeiras de osso endurecido e lanças para lançarem contra suas vítimas em velocidades aterrorizantes. Eu imagino que vai ter personagens assim, eu imagino, né? Esse lance aqui do cara comer os outros, eu acho que isso aqui vai dar um personagem interessante. Isso daqui poderia ser uma skin do Kindred, talvez, ou da Kalista, seria interessante. Kalista Chacal seria uma skin bem interessante. Tem tudo a ver, inclusive, com a temática dela, com o estilo de luta dela. Tem mais um pouquinho pra cá. Aqui já é uma outra área. Estão vendo aqui, né? Uma outra área. E aqui tá dividido, né? Vamos lá. O vazio. Vamos dar uma... Isso aqui, pá. Não dá pra clicar aqui? Carro vazio não dá pra clicar, que loucura. Não deve ter aquela informação, né? Imagino. Tem sim aqui, legal. Ruidosamente lançado à existência com o surgimento do universo, o vazio é uma manifestação da vastidão inatingível daquilo que jaz além. É uma força de apetite insaciável que vive à espera de que seus mestres, os misteriosos observadores, definam o momento final da destruição, para então poder tomar conta de uma vez por todas de Runeterra. Qual é o lance aqui? Qual é o esquema aqui? Esses observadores, eles foram varridos de Runeterra pelo pessoal lá em Freyjord, tá? A gente vai chegar nessa parte aí, tá? E os monstros do vazio, né? A descrição dessas criaturas do vazio, são criaturas que, assim, visualmente você não consegue nem definir. É tão bizarro, tão disforme, que você não consegue definir. E isso é uma referência à Tormenta, tá? Pra quem jogou RPG aí de papel e tal, Tormenta era tipo as nuvens ali do Tormento, que também é baseado, né, em Tormenta. E dentro dessa névoa, dessa tempestade que vinha, tinha criaturas absurdas que seus olhos não conseguiam compreender. Elas tomavam forma na sua frente porque você não conseguia olhar pra elas e ver na hora o que elas eram. Elas inventavam, sua visão inventava uma forma, tá ligado? De tão grotesco que era a situação. E o vazio nasceu em Katia, né? Na região de Katia, que lutou contra a expansão de Shurima, né? De certa forma, lembra um pouco Demacia e Noxus, porque Shurima estava em expansão e Katia tinha sido dominada, porém eles se rebelaram, né? E decidiram lutar contra a invasão de Shurima depois de um tempo, né? Ainda não houve invasão em Demacia, mas pelo jeito como o território tá ali, né, de Noxus, está ligado que uma hora vai dar merda, né? Vamos ficar atento aí. Regime, nenhum. A princípio ninguém manda em nada aqui. Nível de tecnologia desconhecido. Até existe uma certa tecnologia, como a gente pode ver na Caixa, né? Mas é estranha, é simbiótica, vamos dizer assim. Atitude em relação à magia, devorar, né? Kog'Maw que o diga. E ambiente geral desconhecido. Ninguém conhece de fato o vazio. E nós temos aqui só Ikatia como referência. É possível que tenha mais gente aqui, né? Posteriormente. E se você for parar pra pensar, essa região aqui não está muito diferente de Noxus, tá? Vendo aqui na capital de Noxus, você vê que a situação aqui não é muito confortável, não. Tá acabando, as coisas aqui estão meio que acabando, então cuidado, hein, Noxus, cuidado. Bom, e o que acontece? Aqui em Shurima, depois que houve aquela treta lá entre os ascendentes, né, que rolaram os Darkins e tal, tem uma teoria de que fala que alguns ascendentes reiniciaram, criaram um reino novo aqui em Targon, né? Targon é uma referência ao Monte Olimpo e alguns deles eles criaram uma forma diferente, vamos dizer assim, de ascender, né? Que seriam avatares.
eles entrariam espiritualmente em uma pessoa. E aí essa pessoa meio que vira um deus, né? Meio que eles criaram uma nova maneira de ascender, né? E aqui nós vemos, por exemplo, quem tem relação aqui com a situação. Deixa eu dar aqui um pouquinho, pá, aqui. Aí, nós temos Leona, nós temos Diana, Panteão, Zoe, a Aurelion Sol, o Tarek, que é o misterioso da situação, e a Soraka. A Soraka tá aqui porque eles mudaram a lore dela com o Awiki, tá? Não tá mais com aquele negócio de... o Awiki matou a Soraka e tal. Não tem mais isso não, tá? Vamos lá. Região montanhosa e escassamente habitada a oeste de Shurima. O Targon é o pico mais alto de toda a Runeterra, afastado da civilização. O Monte Targon é praticamente inalcançável, e só aqueles peregrinos com profundo desejo e intensa determinação conseguem chegar ao topo. Os poucos que conseguem sobreviver à escalada voltam atormentados, vazios por dentro ou transformados a ponto de não serem mais reconhecidos. Tá vendo essa descrição aqui, meu querido? Se você clicar lá no universo lá de League of Legends, você vai ver que isso aqui é um pouquinho parecido com o que acontece com o pessoal que entra em contato com o vazio, tá? Tem um pouco desses efeitos, vamos dizer assim, né? Regime. Teocracia tribal, né? São tribos que mandam ali, que vivem ali em conjunto, e de vez em quando alguns deles sobem o Monte Targon para ascender, né? Nível de tecnologia baixo, eles são realmente tribos, né? São primitivos, porém são muito poderosos em relação à magia. Que tá aqui, atitude em relação à magia, aspirar. Eles usam magia, tipo, a rodo, né? Ambiente geral, montanhas hostis. Então eles são realmente... esse lugar é de difícil convivência. O ambiente não é muito favorável a crescimento, vamos dizer assim, né? Então só quem é fodão mesmo que consegue viver aqui. E mais fodão ainda quem consegue subir pra ascender, né? Legal isso aqui. Feras. Ô, maneiro. Animais da montanha. Criaturas do Monte Targon. Animais da montanha são unicamente adaptados para sobreviver nas mais frias condições de clima, com grossas camadas de gordura e pelos lanosos para protegê-los de ventos e neve forte. Cascos fendidos dão apoio em inclinações íngremes e pontos de apoio estreitos, enquanto garras em ganchos facilmente se prendem no gelo. Interessante isso aqui, hein, cara? Muito louco. E aqui fala um pouco sobre cada criatura, né? Ibiki, que seria muito aquele bicho do Avatar, né? Que o Aang usa, né? O Ibiki, um raro herbívoro solitário, vive nas planícies mais baixas do Monte Targon. E seu leite gorduroso e doce é uma iguaria para os Hakor. Durante os meses de inverno, o Ibiki normalmente é coberto de neve, enquanto hiberna, e sua pele é áspera de cor de ardósia, ou ajuda a se disfarçar entre as pedras. Então ele é um bicho muito grande que se camufla no inverno, né? Bizarro, mas ele parece ser pacífico, né? Interessante. Tamu. Os Tamu são criaturas inteligentes criadas pelas tribos em grandes grupos. Seus pelos macios são tosados 2 vezes por ano e confeccionado em roupas e outros tecidos. Então é daqui que vem a maioria das roupas das tribos, né? Beleza. Bolor. Famosos pelo canto vibrado que emitem antes de um abate. O Bolor predatório plana em longos saltos pelas correntes termais com seus membros emplumados e aerodinâmicos. E ama caçar tamus solitários. Ele gosta de matar esse aqui, né? Eu ia falar que era o outro. É engraçado que ele parece um grifo sem asa, né? Bem interessante. Loucão. Erbok. A crina do Erbok de cavernas é coberta de um óleo grosso que os Hakor usam para cobrir
suas roupas e permeabilizando-as. O Erboc usa a placa de osso na sua cabeça em duelos territoriais por cavernas nas montanhas. Ele é um animal, apesar de ser grande, ele é um animal que vive em cavernas, né? Interessante. É como se fosse um tipo de cervo ou algo do tipo. Interessante. Sai. E, bom, qual é o esquema aqui? Bom, vocês estão vendo que Shurima e Targon são lado a lado, né? Tá aqui. Mas a gente nunca ouviu falar que Shurima enfrentou Targon em nenhum momento. O que eu acho que aconteceu é que alguns desses ascendentes vieram pra cá e criaram uma espécie de, vamos dizer assim, seu corpo meio que deve estar em algum lugar, porque em Targon tem um portão que você passa, que você iria pro reino desses seres, né, desses seres maiores, e é lá que eles entram em você, né? Então provavelmente a gente tem aqui seriam consciência de ascendentes que entram em você. Você vira um aspecto, né? Que eles chamam aqui. E qual é o bagulho medonho aqui, né? Eles não são totalmente bons, tá, galera? Eles são, vamos dizer assim, neutros. Eles fazem coisas boas, mas também, de vez em quando eles precisam, eles fazem merda também. Como foi o caso do Aurelion Sol, que ele foi capturado. O Aurelion Sol não tinha nada a ver com o Targon. Ele vivia a vida dele, lá no céu, tudo de boa, né? E os Targonianos fizeram uma espécie de armadilha pra pegar o Aurelion Sol, prender ele e usar o poder dele de alguma forma que a gente não sabe mais. A Zoe, por exemplo, é o aspecto do crepúsculo. Ela não representa bondade nenhuma. Na verdade, apesar do estilo fofinho dela, ela é extremamente poderosa e ela viaja no tempo e espaço, onde ela muda muita coisa, ela muda a história de Runeterra no decorrer aí da sua existência, né? E atualmente ela tá na Zoe, né? E muito se discute em relação às atitudes que a Zoe toma, porque a princípio parece que ela tá sendo só manipulada. Tipo assim, ela não tem consciência de que o que ela tá fazendo é por ordem de alguém, sabe? O aspecto que tá mandando ela fazer e ela acha que tá fazendo por alguma razão de, sei lá, de diversão ou algo do tipo. Poderia ser. E o Tariq, estranhamente, é um aspecto que, cara, ele não faz nada. É esquisito. O lance do Tariq é meio esquisito, assim, porque ele não faz nada. Ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma utilidade como aspecto, né? Mas no jogo ele tem, ele é muito útil. Ele é útil pra caramba. Mas como aspecto ele é esquisito, hein? Muita gente fala, inclusive, que ele seria do mal. Porque ele meio que... ele deixaria as pessoas morrerem pra usufruir delas de alguma forma magicamente. E é meio esquisito, né? Fala tu, meio esquisito pra caramba. Vamos agora pra Ionia. A Ionia também é uma região que vem passando aí por transformações. E vamos dar uma olhada aí. Lembrando que a Ionia representa o Oriente, tá, galera? Representa o Japão, a China, qualquer dessas regiões aí, hindu, maluca aí. Vamos lá. Conhecida como as Primeiras Terras, a Ionia é uma ilha-continente dotada de beleza natural e magia. Seus habitantes, que vivem em províncias livremente agrupadas, são um povo espiritual, sempre em busca de harmonia com o mundo. Eles se mantinham predominantemente neutros até que suas terras foram invadidas por Noxus. Essa brutal ocupação forçou a Ionia a reavaliar seu lugar no mundo e seu futuro permanece indeterminado. Então, assim, eles são um povo defensivo. Não é defensivo. Ao contrário de Demacia, eles simplesmente não querem lutar. Demacia, eles se prepararam a vida inteira para uma suposta invasão, uma tentativa de invasão de algum reino, né? A Ionia não, eles simplesmente existem, tá ligado? Eles tinham ali sua arte marcial, seu, vamos dizer assim, seu estilo militar e tal, mas era uma coisa bem... era mais artístico do que militar, sabe? E o que acontece? Quando o Noxus veio, eles tiveram que botar em prática esse militarismo, né? E acabou que agora eles meio que eles estão em dúvida se eles começam a atacar, depois de... eles conseguiram rechaçar parte de Noxus na guerra,
E eles estão em dúvida se eles começam a atacar pra ir pra cima de Noxus, ou se eles só ficam passivos, né? Esperando o Noxus atacar de novo, que eu acho um erro, né? Vamos lá, regime. Províncias regionais. Então cada localização tem um líder diferente aqui, tá? Não tem... como é que fala? Não tem alguém que governa a Ionia toda, saca? Não é toda a Ionia. Cada lugar tem uma região, né? Mas nós temos uma região principal de Ionia, que é essa região aqui. Que é o lar da Irelia, né? O Placídio é dos locais mais sagrados das primeiras terras. Há muitos séculos, os ionianos vêm até aqui para estudar em suas renomadas escolas ou meditar em seus jardins mágicos verdejantes. Então, assim, tem um ponto, vamos dizer assim, uma capital, vamos dizer assim, mas cada lugarzinho tem um líder diferente, né? Um líder mesmo, líder geral, né? E aí nós temos primeiro aqui o monastério Kinkou, que são onde estão praticamente todos os ninjas do jogo. Esse monastério é responsável pelo Shen, Zed, Kennen, a Akali, que vai ser reworkada agora, e de certa forma o Jin também, tá? Mas deixa pra lá, o Jin deixa pra lá por enquanto. Animais selvagens, interessante. Criaturas de Ionia, ainda não tem um texto, né? Mas você vê que as criaturas têm muita influência mágica aqui em Ionia, né? Elas são bem diferenciados, vamos dizer assim, né? Essa região aqui é de Noxus, foi por onde Noxus passou, pelo menos, né? O Ju é aqui onde veio o Mastery, por exemplo, o pessoal lá do Mastery. Mais pra baixo, se não me engano, tem o Varus. Não lembro qual era esse Puboi aqui. Monastério Hirana. Renomado santuário para aqueles que buscam entender sua conexão com o reino espiritual. E aí você tem o Lee Sin e você tem o Dir, né? O Dir tem uma forte ligação com a natureza, que é... pô, irado. A história do personagem eu acho irado. Flores ionianas, isso aqui deve ser usado posteriormente para alguma coisa. Vamos ver aqui. Ainda não tem nada escrito, porque essas plantas devem ser colocadas posteriormente na lore de alguém, tá? No Singed, por exemplo, né, que usa química, posteriormente deve ter alguma coisa nele. Vamos ver aqui. Pedra espiritual. Não tem nada por aqui? Mas eu não manjo muito de Ionia, cara. Vou te falar que realmente é uma área que eu não manjo muito. Mas você vê que ela tem umas partes roxas aqui nessa região. Tá vendo aqui? Tem umas partes aqui que eu acho que seriam flores. Eu posso chutar que são flores. Mas essa região desgastada pode ser por onde já passou o vazio, tá? O vazio pode ter passado nessa região aqui. E nós temos ele, né? O Varus. Que é o ele estava preso no Templo de Palas. O Darkin Varus esteve aprisionado aqui por séculos, mas as trevas estão arrebentadas desde então. As travas, aliás, né? Então agora o Varus ele tá numa investida, se eu não tô enganado, contra Noxus. Ele já veio para Shurima, que era que é uma região onde ele estava procurando pela irmã dele, parece. Né? Ele estava no mesmo local onde passou lá Cassiopeia, Sivir e tal. E... cara, eu não sei o que vai acontecer com ele não, hein, cara. Vou te falar que é sinistro, hein. A situação do Varus aí tá meio complicada porque ele quer passar o carro em todo mundo, mas não quer ao mesmo tempo. É meio esquisito, sabe? Por causa do casal lá que tá dentro dele. Vamos dar um zoom aqui. E aí a gente vai para Águas de Sentina. Vamos lá. Águas de Sentina é uma cidade de porto como nenhuma outra. Lá de caçadores de monstros, gangues portuárias, população indígena e comerciantes do mundo todo. Quase tudo pode ser comprado aqui. Desde tecnologia Hextech contrabandeada até favores de senhores do crime local. Não existe lugar melhor para alcançar fama e fortuna.
Embora a morte esteja à espreita em cada beco e a lei seja praticamente inexistente, né? Então, regime. Aqui tudo é mandado por gangues, tá ligado? É o crime que manda aqui na situação. Nível de tecnologia mediano. Tem um pouquinho de hackstack e tal, mas no geral eles são bem fracos em relação à tecnologia. Atitude em relação à magia. Empregar, né? Eles querem trazer magia, né? Eles fazem uso dela socialmente ali de alguma forma. Ambiente geral, arquipélago tropical. E aí vamos dar uma olhada no que tem aqui? Baía das Águas de Santina. Um porto natural das ilhas da Chama Azul. Seus muitos povoados irregulares formam a grandiosa cidade de Águas de Santina, um renomado refúgio para as atividades criminosas na região. Maneiro, hein, cara? Vamos lá. O que tem aqui? As Ilhas das Serpentes, ambientes de Águas de Santina. Apesar de grande parte de Valorant conhecer o arquipélago como as Ilhas da Chama Azul, para o povo nativo de Buru, elas sempre foram as Ilhas das Serpentes. A cultura antiga de Buru é muito respeitada, reverenciada e às vezes imitada na vida diária de Águas de Santina, incluindo sua medicina tradicional e as técnicas de caça a monstros. Então esse povo aqui foi o que começou a caça, né? O negócio da caça, e posteriormente nas Águas de Santina o pessoal foi levando isso adiante. Interessante. Invocadores de serpente. Podemos ter uma skin no jogo desse tipo, talvez. Ou um personagem. Templo de Buru. E deve ter alguma coisa em relação a Nagakaboros aqui também, hein, cara. Vou te falar que não é impossível. Caça de monstros. Invocadores de serpente. As margens das Águas de Santina são protegidas por trompas que, quando tocadas, desorientam as ondas através da água para esconder a localização de Águas de Santina de monstros marinhos. Interessante. É tipo um meio de não deixar que a cidade seja atacada por monstros. Interessante, interessante. Peraí, tinha mais? Tinha, desce aqui. Mestra do Arpão. Olha só. Seria uma skin da Caitlyn? Seria? Seria? Ó, tem a luneta aqui, hein? Dá pra buscar em casa. Vamos dar uma olhada. Beleza, vamos ver aqui. Ratos do Cais. Era só pra ver mesmo um rato misturado com um tubarão? Foi isso mesmo? Foi por isso que eu cliquei? Tá bom. Coisa absurda. Vamos ver aqui. Nagakaboros. Uma parte essencial da cultura Buru. Sim, eu tava certo. É Nagakaboros, a deusa da vida, do crescimento e do movimento perpétuo. Também conhecida como a Mãe Serpente, o Grande Kraken ou a Mulher Barbada. Ela é comumente representada com uma cabeça enorme e monstruosa, com muitos tentáculos e espirais. Interessante. Monstros das profundezas. Grande Kraken de Águas de Santina. Eu acho que tá ao contrário isso aqui, hein? Não se sabe se os monstros marinhos em torno de Águas de Santina inspiraram a crença da Mãe Serpente ou se foi o contrário. Mas, seja qual for a resposta, os Leviatãs se tornaram uma aparição constante nas várias culturas de Águas de Santina. Esses monstros têm uma curiosidade que é o seguinte. Apesar deles terem meio que uma proteção, né? A gente vê que as criaturas estão rodeando o lugar, né? Por alguma razão. E eles estão sendo levados nessa direção, tá ligado? Eles estão sendo movidos por alguma coisa a ir na direção de Águas de Santina. Mesmo que eles tenham uma espécie de quebra-radar aí, ainda assim os monstros estão cercando as ilhas, né? E tem algumas pessoas que tiravam proveito desses monstros, né? Como é o caso do Pyke, por exemplo, que vivia praticamente da caça desses monstros, né? Ele pulava nos monstros, matava eles, ele vendia partes deles pra medicina e poções. Muito irado, cara, muito irado mesmo. E qual é o esquema aqui? As Águas de Santina tem um probleminha. Eles são constantemente visitados por esse pessoal aqui, ó. Que seriam as Ilhas das Sombras. Vamos lá. Ilha das Sombras.
As Ilhas das Sombras já foi um belo reino, bem antes de ser devastado por um cataclisma mágico. Basicamente assim, aqui era a Ilha das Bênçãos, olha como é que mudou, né? Foi 880, né? Que era um lugar muito mágico, a magia aqui era muito forte. E, assim, aqui tinha os monges, né? Que prezavam principalmente, eles tinham as lágrimas da vida que podiam trazer de volta qualquer pessoa. Mas na verdade não é trazer de volta. A pessoa tinha que estar, vamos dizer assim, ferida e ela podia ser restaurada, né? Mas chegou lá no tal do Rei Destruído, né? A notícia de que ele podia trazer a mulher dele de volta com isso. E aí ele levou o exército dele lá na ilha. E como o pessoal explicou, apesar do pessoal ter explicado a situação pra ele, ó, não dá pra trazer de volta, tá? Não dá. O rei acabou passando o cerol em todo mundo, só de raiva, tá ligado? E depois nessa treta aí caiu a Calista, o Hecarim, o Thresh também se deu mal pra caramba nessa situação, né? E o Rei Destruído, meio que antes de morrer, ele lançou uma praga, vamos dizer assim, uma maldição que seria o Tormenta, aquela névoa, né, que a gente tá vendo aqui se mexendo, que é a responsável por ir, né, avançar no oceano e pegar a vida, né, coletar pessoas, né, e trazer elas para as Ilhas das Sombras, transformando elas em, vamos dizer assim, mortos-vivos, entre aspas, né, mortos-vivos, onde elas não podem nem viver por causa do tormento e também não podem morrer, porque, né, elas meio que ficam imortais, né, aqui nessa névoa. E posteriormente o corpo do Mordekaiser também é trago para cá. Durante aquele lance das guerras rúnicas e tal, aqui ainda era a Ilha das Bênçãos nessa época. A LeBlanc pegou o corpo dele e mandou para cá. E ele ficou recluso aqui numa espécie de cofre. Esse cofre, quem tinha que tomar conta era o Thresh. Tinha todo tipo de coisa ruim ali da guerra rúnica. E o Thresh tinha que tomar conta disso, só que ele acabou ficando meio malucão com a situação, né? O Yorick era um monge, que fazia parte também desses monges aí. Só que ele estava longe da situação, longe do local quando aconteceu o massacre, eu acho. E as lágrimas da vida que tem nele, né? Que ele tem ali um cordão com ela. Acabou que salvou ele da névoa. Mas ele continua, mas ele ganhou a imortalidade da névoa. Ele não pode morrer. E isso é muito prejudicial, cara. Porque os ascendentes, eles vivem muito tempo, eles são praticamente imortais. Porém, eles são mentalmente preparados, né? Aquele disco solar, quando transforma você no ascendente, ele prepara você mentalmente para isso. O Yorick não é mentalmente capaz de aceitar a imortalidade, sabe? Ele quer morrer, na verdade. O que é bem triste, vai. A névoa não matou o Karthus, tá? O Karthus, ele sempre teve ele era um Noxiniano, inclusive, ele era de Noxus. E ele se destacou por gostar muito da morte. Ele tem meio que um apreço pela morte. E quando ele soube que tem essa névoa, né? Que tem, vamos dizer assim, regimento sobre a morte, ele quis conhecer. E ele querer tanto a morte, ele prezar tanto pela morte de um jeito belo, fez com que a maldição, em vez de matar ele, fizesse assim, não, a gente respeita você, então você vai virar um de nós só porque você quer. Você não vai perder consciência, nem vai deixar de ser outra pessoa. Você simplesmente vai ser elevado a uma nova existência. Olha isso, cara. E aí ele virou o Lich Rei. Ele virou um Lich, né? Não sei se é um rei, mas é um Lich. E, cara, aí, irado, cara. Sério, a história do Karthus é bolada. Muito irado mesmo. E olha que ficou com inveja, eu acho. Maokai ele já existia, era um ser que já existia, e ele plantava vários da espécie dele por ali, né? Pela Ilha das Bênçãos. Mas quando virou a Ilha das Sombras, as águas da vida, tal lágrima da vida, né? Que era uma água que tinha o poder de curar, que tinha na região, ia se dar mal, né? Ele ia morrer. Ele viu que ia morrer, ele fincou sua raiz nos rios dali, nas águas do local, e começou a sugar o máximo de lágrimas da vida que ele conseguiu. Por isso ele tá vivo, só por causa disso, né? E a Elise, coitada, não tem nem o que falar, né? Se deu mal pra cacete. E se não me engano, ela era noxiniana também, tá? Regime, não tem, ninguém governa por enquanto. Nível de tecnologia, baixo. Existe tecnologia, mas é muito baixo, tá? Atitude em relação à magia, sofrer.
Só magia só serve pra sofrer, né? Ambiente geral, arquipélago amaldiçoado. E aqui nós temos duas regiões, vamos aqui. A névoa. Vamos lá. Às vezes a névoa negra se estende através dos mares e os espíritos dos mortos vão junto com ela. Tá vendo? Ele pega a alma, tá ligado, do pessoal. O tormento ataca mais frequentemente em águas de Sentina. Aqueles mortos pelo espírito durante o tormento são amaldiçoados e suas almas arrastadas de volta para a Ilha das Sombras quando a névoa negra recusa. Então essa névoa, ela funciona indo e voltando. Ela vai, pega as almas e volta. Vai, pega as almas e volta. E tem uma curiosidade aqui muito interessante, que é o seguinte. O Thresh, o Hecarim e o Mordekaiser, o Karthus eu acho que nem tanto, mas eles levam, eles vão junto com essa névoa, quando ela se expande, eles vão junto, né? E nessa história nós vemos, por exemplo, que o Thresh pegou a alma da esposa do Lucian, né? E o Lucian tá tentando pegar a alma dela até hoje, né? E não sabemos como terminou a situação, né? O Mordekaiser e o Hecarim, eles ficam brincando de quem mata mais, viado. É bizarro. Pra quem jogou já com os dois no mesmo time, se não quiser fazer no jogo contra jogador, pode jogar contra bot só pra ver. Isso que é muito engraçado. Conforme você vai matando com o Hecarim e o Mordekaiser, eles vão contando um pro outro que estão matando pra cacete, tá ligado? É muito bizarro isso. Sério. Bizarro. E aí nós temos um último aqui, que é qual? Sobre as próprias ilhas, né? O reino, agora conhecido como Ilhas das Sombras, já foi repleto de jardins, bibliotecas, universidades e casas de ensino. Então aqui era praticamente a Ionia, cara. Se for parar pra pensar, tem muito de Ionia aqui, tá ligado? É bizarro. Pera aí, tem 11 coisas pra ver. Nossa. Vamos lá. Quebra-cabeças arquitetônicos. A arquitetura da Ilha das Bênçãos estava repleta de significados e simbologismos ocultos. Então tem coisa aqui que a gente nem sonha ainda, né? Ainda vai ter coisas que vão aparecer aí, provavelmente na história, sobre o significado de algumas coisas que a gente via, que eles viam lá na Ilha das Sombras, né? Escondida dos forasteiros. Cidades foram criadas para manter seus habitantes seguros. Como as ilhas eram cercadas por uma névoa branca que levaria viajantes sem guia para longe do caminho, não havia necessidade de um exército. Então por isso que a Rei Destruído veio e passou o carro sem nenhuma luta, vamos dizer assim. Porque não tinha ninguém pra lutar, tá ligado? Todo mundo ali era só morador, não tinha guerreiros e tal, né? Não chegava a esse ponto, né? Ponte das Ilhas das Bênçãos. Não tem nada sobre ainda, né? Mas pode ter que ter alguma coisa mais pra frente. Campos férteis. A magia natural das Ilhas das Bênçãos tornou seus campos incrivelmente férteis. Então eles eram uma região 100% próspera, cara. Na moral. Era uma região assim, tipo, perfeita, vamos dizer assim, né? Os cidadãos ainda não tem nada sobre eles. Mas tem os monges, que a gente já conhece, que são os monges da ilha e tal. Como o Yorick, né? Salão da Conjunção. Os grandes repositórios das Ilhas das Bênçãos eram maravilhas arquitetônicas contendo inúmeros segredos e, às vezes, artefatos perigosos. Aqui é onde, por exemplo, tinha um cofre onde o Thresh tomava conta, né? E aí a gente sabe já a merda que deu. O Salão da Conjunção. O conhecimento dentro desses cofres escondidos só se revela em fases específicas da Lua, ângulos do Sol ou um alinhamento das estrelas. Então o cofre só abre de maneira específica, né? Vamos dizer assim, né? O salão também, né? O Ateneu da Luz. As litânias dos vigias são entalhados nas paredes e pisos do grande Ateneu. Que seriam esses desenhos, né? Que a gente vê aqui. Interessante. Tem mais? Os cofres celestiais. Olha aí, ó. A parte do Thresh. Esses cofres podem ser abertos apenas pelas revelações do Demisfério Lunatrópico, que deve ser esse negócio aqui mesmo que eu falei. Só vai abrir em condições específicas, né? E o interior da biblioteca, que ainda não tem aqui, provavelmente vai ter mais pra frente, mas tinha muito conhecimento nessa ilha que se perdeu, pelo que eu entendi também, tá? Se perdeu muita coisa. Então, vamos lá.
Parece que é só isso aqui, não tem muita coisa. Então vamos finalmente para Freyjord. Que também é uma região muito importante, hein? Diga-se de passagem. E ela é baseada na Rússia, se eu não me engano. Na região gélida lá da Rússia. Freyjord é uma terra hostil e impiedosa, onde os semideuses caminham entre as pessoas, e os indivíduos já nascem guerreiros apesar da abundância de tribos independentes. As três maiores são Avarosianos, a Garra do Inverno e a Pleaglácios, cada uma moldada única e exclusivamente pela vontade de sobreviver. Lá é também o único lugar em toda a Runeterra onde o gelo verdadeiro pode ser encontrado. Esse gelo é um gelo que nunca derrete. Você imagina isso, cara, bizarro. Regime: matriarcado tribal. Então tem uma mãe que lidera a situação, uma mãe guerreira que lidera a situação. Nível de tecnologia baixo, eles são tribais, basicamente. Atitude em relação à magia: veneram muito seres mágicos e coisas desse tipo. E ambiente geral, tundra gélida, né? E olha que bacana, olha que legal. Vamos ver aqui no meio. Hakelstek, uma estátua de Avarosa, protege este lugar sagrado onde Ashe e Tryndamere selaram seu juramento. É muito interessante isso daqui, porque a Avarosa, se não me engano, é uma das 3 irmãs que foram responsáveis por lutar contra o vazio. Era a Avarosa, a Lissandra, tinha mais uma, se eu não me engano, e o Ornn também. Eles lutaram contra os observadores, não é contra o vazio, contra os observadores. E eles selaram os observadores, eles conseguiram tirar eles de Runeterra. E eles voltaram lá embaixo no mapa. Fica aí a observação, hein? Glácio Porto, vamos ver. Povoado conhecido por suas galés lobo acorrentadas. Constitui-se de um porto natural que proporciona abrigo contra gelo e a neve. Então é uma área aqui que é bom para se abrigar, né? Interessante. Muito interessante. Então essa guarda geada aí deve ser deles. Não deve ser de Demacia. E vamos ver o que tem mais pra cá. Vamos aí. Aqui nós temos, cadê? O Mar de Gelo. E aqui nós temos as Terras do Ursínio. Os deuses, né? Vamos dizer assim, que são venerados aqui na cultura de Freyjord, né? Nós temos a Anivia. Nós temos o Ornn. Nós temos a Irmã Foca, que não aparece no jogo ainda. E nós temos o Volibear, né? Que é como se fosse um deus pra ele. É um deus, na verdade, né? Seria um deus aí pros Ursini, né? Vamos ver aqui. Aqui tem o Forte no Minério. E vamos ver o que tem aqui, né? A Cidadela Praeglácios, fortaleza ancestral construída para vigiar o obscuro abismo de Halloween Abyss. A cidadela também abriga muitos registros históricos e tesouros ocultos de Freyjord. Interessantíssimo. E aqui é onde os observadores foram selados, né? Só que tem um porém, né? Que a Lissandra traiu suas irmãs. Ela meio que criou uma espécie de aliança, vamos dizer assim, com os observadores. E ela meio que, a magia dela tá meio que desfazendo a ponte. Eu não sei se eles vão mudar isso posteriormente, né? Porque o vazio já tá lá embaixo, né? Então seria sinistro. Ele vai sair lá embaixo e aqui em cima também. Ia ser medonho, né? E qual é o lance dessa história aqui? Pessoal, esse mapa, ao meu ver, com o passar dos anos, ele vai ser alterado. Esse mapa ele existe para ser modificado e você vai ver ao vivo as mudanças que estão acontecendo em Runeterra, tá? Lembrando que vai ter aí o evento final de LoL, vamos dizer assim, seria o grande cataclisma que o Rise já está prevendo há bastante tempo, tá? Então fiquem de olho aí. E ainda tem regiões que não estão mapeadas, por assim dizer, né? Mas que podem entrar na história aí. Valorant, por exemplo, estranhamente, não tem muita coisa. Não sei se vocês perceberam, mas Valorant não tem muita coisa, né? Vamos ver aí o que nos espera na lore da Kayle e da Morgana, né? No rework das duas.
Vamos ver o que acontece aí. Bom, galera, e pra finalizar, eu quero finalizar com o seguinte. A gente tava aqui em Shurima. Vocês viram que tinha uma imagem aqui, não é? Bandópolis, pois é. A cidade dos Yordles. O que acontece? Em Bandópolis, é muito curioso, vamos dizer assim, né? Que Bandópolis é completamente separado de toda a Runeterra. É muito esquisita, sério. Não se sabe ao certo onde fica o lar dos Yordles, embora muitos afirmem terem atravessado portais invisíveis para uma terra de estranho encantamento. Os relatos descrevem um lugar de magia ilimitada, onde os mais desavisados, atraídos por uma infinidade de coisas fantásticas, podem acabar perdidos em um sonho sem volta. Então esse reino, ele existe em um outro plano, vamos dizer assim, né? E os Yordles saíram daqui, né? Basicamente. E nós temos aqui o regime nenhum, ninguém manda no lugar, pelo menos até agora. Nível de tecnologia desconhecido. Nós sabemos que tem alguns que têm conhecimento tecnológico, alguns vivem tribalmente também, né? E alguns meio a meio. O Rammus, por exemplo, cara, facilmente você falaria que o Rammus veio de Piltover, porque ele é todo, né? O cara é todo tecnológico, o Cork também. Já um cara mais tribal seria, por exemplo, o Timo e o Gnar, né? E a Lulu também seria, né? Atitude em relação à magia. Brincar, só usam magia pra fazer merda, né? E ambiente geral desconhecido. Não se sabe muito sobre o ambiente, né, deles, né? Mas a principal característica de Bandópolis é o seguinte. Olha só. Eu vou dar um F5 aqui. Vamos ver o que acontece. Vai dar um lag. Aí. Beleza. Tava em Shurima, não é? Vamos clicar aqui em Shurima. Ele tá em outro lugar. Olha aqui, ele mudou. Ele tava aqui, veio pra cá. Se eu der F5 de novo, ele vai mudar pra um outro lugar, tá? E assim ele fica, porque pelo que parece, né? Esse Bandópolis é um lugar que ele teleporta, né? E isso é curioso porque, assim, culturalmente falando, o Isildur deve ter relação cultural com todos eles, com todas as cidades, né? Isso abre um leque de possibilidades muito bizarro. Já não tá mais aqui. Vamos ver onde é que tá? Desce. Vazio. Deixa eu ver aqui. Águas de Sentina. Não. Cadê aqui o vazio? As Ilhas das Sombras. Não. Temos, cadê aqui? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Achamos Bandópolis. É legal essa parada aqui, mano. Eu acho maneiro essa parada aí deles estarem sempre... Eles estão em todo lugar e praticamente em lugar nenhum, né? Muito bizarro. Bom, galera, eu adorei esse mapa. Eu acho muito inteligente esse uso do mapa. Já deveriam ter feito, na verdade, há muito tempo atrás, mas tá em falta. E eu acho, cara, sinceramente, que essa parada aí de que a Riot tá acabando e tal, cara, não é acabando. Ela tá se esforçando, não deixa de estar se esforçando pra acabar, mas não é que esteja acabando, né? A gente vê que isso aqui, por exemplo, é um grande investimento que eles estão fazendo no League of Legends, porque a lore do jogo é simplesmente uma coisa incrível que, na minha opinião, vale a pena ser explorada. Eu só acho que eles não podem esquecer do jogo, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Talvez eu fale um vídeo aí sobre como é que tá a minha relação com o League of Legends, que não tá das melhores. Mas no geral, cara, isso aqui pra mim foi o grande acerto. Sério, foi... Assim, eu precisava disso, cara. Eu precisava ver que eles ainda se importam. E esse mapa é um sinal de que eles realmente se importam muito ainda com o jogo. E que muita coisa ainda dá pra vir. Tem muita coisa aqui faltando ainda. Tem muita lacuna pra preencher. E bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha, divulga aí o canal pra ajudar a gente. Eu vou ficando por aqui. Vocês estão no Nerd Metal. Valeu, companheiros. Um abraço e fui!